Paz seja convosco, meu irmão. Se você ainda não me conhece, meu nome é Raul Ferreira, eu sou líder de comunicação aqui na Segunda Iequetaquá, líder do grupo Connect, comunicação visual e digital para conectar pessoas a Deus. E hoje eu tenho uma palavra para você, uma palavra que já fazia um tempo que eu queria escrever ela, e aí meu filho não me deixou dormir na madrugada, me acordou, e aí eu fui escrever, né? Vamos escrever, já que você não consegue dormir, procure algo útil para fazer, tá? Vai lá, pega a Bíblia, lê a Bíblia, escreve. E foi renovo para mim, vou te dizer. Eu nem fiquei tão cansado no outro dia. Óbvio, né, que a gente fica um pouco sonolento, mas foi assim uma palavra revigorante. É algo que eu tenho falado muito aqui para as pessoas que convivem comigo no dia a dia, né? E eu espero que Deus fale com você. O tema da palavra é um tema assim que virou meme há algum tempo aí nas redes sociais, que é a frase: "A vida do crente não é fácil". E olha, meu querido, vou te falar bem a realidade. A vida do crente não é fácil mesmo. E nós vamos entender por quê. Nós vamos começar aqui a nossa leitura. Para poder embasar essa palavra, eu trouxe aqui a história de um personagem que eu particularmente gosto bastante, que é Jó. Então, se você puder ir na sua casa, onde você estiver, abrir a sua Bíblia, mas se você não puder, é só você acompanhar aqui comigo, prestar bastante atenção no que nós vamos ler agora. Está lá no livro de Jó, no capítulo 1, do versículo 8 ao 11, e diz assim, a versão que eu vou ler é a da NVI, tá? Disse então o Senhor a Satanás: Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a sua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Como eu disse, né, a história de Jó é uma história que eu gosto bastante, né, porque se você ler esse livro, você vai entender, e você vai entender também porque do ditado paciência de Jó. Você vai entender muitas coisas lendo esse livro. Mas eu quero aqui trazer essa palavra como uma reflexão para a sua vida, né? Assim como eu refleti isso para minha vida, de que as coisas realmente elas não são tão fáceis, ok? Nos versículos acima, logo ali no primeiro capítulo do livro de Jó, nós vemos Satanás levantando dúvidas sobre a fé de Jó perante a Deus. O Criador, por sua vez, está mostrando a Satanás que existe sim pessoas que o adoram verdadeiramente. Deus não tem problema de autoestima, tá? Deus não tem problema de ego e não necessita provar nada para ninguém, mas permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó. E com isso, a gente aprende bastante. É interessante notarmos como Satanás fica o tempo todo a procurar pessoas para poder tragar. A função de Satanás é procurar uma pessoa a qual ele possa incomodar. Se você continuar a leitura aí, você vai ver que diversas vezes, se você ler o capítulo ali, os primeiros capítulos, você vai ver. Toda hora Deus pergunta para Satanás: de onde vem Satanás? E Satanás responde sempre da mesma maneira, de perambular pela terra e andar por ela. Então Satanás ele está o tempo todo caçando alguma coisa. Ele não sossega, ele é persistente e ele é insistente. Preste muita atenção nisso. Satanás ele é persistente. Ok? Então não pense que você vai viver sua vida em paz o tempo todo, porque Satanás vai achar, sim, coisas para poder te perturbar.
Com o tempo, eu fui percebendo que quando estamos nos esforçando para fazer as coisas certas e viver o cristianismo verdadeiro, quando queremos fazer a diferença e se dedicar mais à obra de Deus, muitas situações se levantam. Eu percebi isso muito durante a minha vida cristã. Observe também que com Jó não foi diferente. Jó era um servo de Deus, exemplar. Jó realmente tinha uma vida temente a Deus. Veja a preocupação de Jó com a vida espiritual dos seus filhos. Aqui no livro de Jó, no capítulo 1, versículo 5, diz assim, ó: terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. E essa era prática constante de Jó. Meus queridos, esse homem era realmente de caráter irrepreensível. Mas isso não o impediu de passar por provações. Pelo contrário, despertou a fúria em Satanás. Quando Satanás está lá diante de Deus, ele fala assim, mas será que o Senhor não colocou ali uma cerca? Satanás estava querendo dizer que Jó era o quê? Era o protegido. Olha, Jó, ele é protegido, por isso que ele não te amaldiçoa. Agora, estenda suas mãos sobre a vida dele e você vai ver se ele não vai te amaldiçoar na sua face. Olha só como que Satanás estava querendo fazer a articulação, né? Então, Satanás, ele queria provar para Deus que Jó era tudo aquilo porque era o protegido. Só que Deus estava provando para Satanás o contrário, que não, que ele era assim porque ele era temente a Deus, porque ele conhecia Deus e ele sabia quem Deus era. E eu quero dizer uma coisa para você. Satanás não fica feliz quando você se posiciona. Satanás não fica feliz quando você ora. Satanás não fica feliz quando você decide inteiramente viver uma vida dedicada ao Senhor, sacrificando as suas próprias vontades. Satanás não fica feliz. E com isso eu quero dizer para você, se você está passando por provações, provavelmente você está no caminho certo. Sabe o que Satanás quer? Satanás quer que você fique na zona de conforto. Ele quer que você vive um cristianismo medíocre, um cristianismo de fachada, uma vida sem compromisso real com Deus. Satanás quer que você venha à igreja, sente naquela cadeira onde você costuma sentar, ouça a palavra, mas não tome atitude nenhuma. Que entre por um ouvido e saia pelo outro. É isso que Satanás quer. Satanás não quer te tirar da igreja. Muito pelo contrário. Ele quer manter você aqui, entendeu? Nesse ambiente, ouvindo a palavra de Deus, mas vivendo uma vida de pecado. Ou quem sabe até fazendo você pecar, falando mal de alguém, criticando, murmurando. Meu querido, tome cuidado. Tome cuidado porque é isso que o diabo quer. Você já ouviu aquela expressão, está do jeito que o diabo gosta? Essa expressão ela é muito dita, né? Eu já ouvi isso muitas vezes. Desde criança eu ouço isso. A minha avó ela tem o costume de jogar umas frases assim. Eu fico pensando, meu Deus, qual que é o significado disso, né? E quando eu era criança eu ficava pensando, mas o que ela quer dizer com isso? Eu quero dizer uma coisa pra você. Se a sua vida tá muito fácil, se as coisas aparentemente estão muito certinhas, provavelmente você esteja assim, vivendo uma vida do jeito que o diabo gosta. Sabe por quê? O crente, ele vai passar por lutas, ele vai passar por provações, para ser aperfeiçoado, para ser moldado, para ter o seu caráter fortalecido. O crente vai sim passar por provações, porque o inimigo não vai ficar feliz com as coisas que ele vai fazer. Você não vê quantas pessoas se levantaram contra Jesus? Era por quê? Porque Jesus estava fazendo a diferença. Nós temos que ter Jesus como nosso maior exemplo. E ele passou por diversas provações. Se você abrir a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 16, 33,
está escrito assim, essa aqui é uma fala de Jesus. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Jesus passou por provações. Então sim, a vida do crente não vai ser fácil, mas você vai vencer. Você vai vencer porque Jesus venceu e ele disse que você também venceria. Então receba essa palavra. Você vai vencer essas provações. Não deixe de viver uma vida de santidade. Não deixe de buscar a Deus. Continue fazendo a sua parte. Saia do comodismo. Deus conta com você. Deus quer que você seja um exemplo de fé, como foi Jó. Não deixe de fazer a obra de Deus porque você está passando por momentos difíceis. Não fraqueje, não perca o foco. Deus quer usar a sua vida. Ele te chamou para que você fizesse coisas grandes. Faça a diferença nessa geração. Jesus disse: digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Lá em João 14:12. Deus quer que você saia da zona de conforto. Ele quer que você vá além. Você pode. E aí você pode estar ouvindo essa mensagem e estar pensando: Raul, mas está difícil, mas as pessoas estão se levantando. Mas as pessoas estão falando, as pessoas estão criticando. Meu querido, com Jó aqui, ó, no nosso exemplo de hoje, não foi diferente. Os amigos de Jó o agrediram com palavras, desconfiando da sua vida com Deus. O acusando de estar em pecado. Isso feriu os sentimentos de Jó. Você pode ver um pouco do desespero de Jó nesse versículo que eu vou ler para você. Diz assim: até quando vocês continuarão a atormentar-me e a esmagar-me com as palavras? Lá em Jó, capítulo 19, versículo 2. Olha só Jó dizendo: atormentar-me e esmagar-me com palavras. Você tem sido esmagado com as palavras? Você tem se sentindo talvez atormentado com as coisas que as pessoas estão dizendo, colocando às vezes dúvidas dentro de você? Continue. Não pare não, porque se você está no caminho certo, se você está no propósito de Deus, as coisas vão acontecer. Quando a situação não está boa e parece que não tem como piorar, talvez você ainda precise lidar com as opiniões alheias. Pessoas próximas a você podem vir te dar alguns conselhos ou até mesmo te acusar de coisas que não condiz com o que você vive. Mas não deixe isso te abater. A sua vida com Deus deve ser no secreto. Amém, meu querido? Não deixe que os conselhos, entre aspas, porque tem algumas observações que as pessoas vão fazer que não agregam, entendeu? Porque é muito fácil você criticar, mas difícil é você trazer uma solução. Às vezes a pessoa ela precisa de uma solução e não de uma crítica, né? Você criticar por criticar, você não vai ajudar ninguém, já fica aí a dica. Se for uma crítica construtiva, traga a crítica com a solução. Olha, eu observei isso daqui, eu achei que você pode melhorar nisso. Por que você não trabalha dessa forma? Seja um agente transformador, como eu disse na outra palavra. Então, meu querido, saiba lidar com as críticas, entendeu? Não pare por causa delas. Se você sabe que você está no caminho certo, se você está fazendo o que você pode e você está se dedicando naquilo que você faz, as críticas que não vão te ajudar, as críticas que não são construtivas, deixe ela entrar por um ouvido e sair pelo outro. Não permita que isso faça mal a você. Não permita que palavras de condenação, palavras de derrota atinjam o seu coração. Sabe quando aquele negócio fica te remoendo? Remoendo. É isso que Satanás quer. Mas não permita que isso aconteça.
Respira fundo, se controla e continua a viver sua vida. Foque no objetivo, foque na onde você quer chegar, aonde Deus te mostrou. É lá que você tem que focar. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Continue no caminho. É verdade, sim, que a vida do crente não é fácil. Mas se você continuar fiel a Deus e souber usar a arma da oração e intercessão, você receberá sim a vitória. Como aconteceu com Jó. A Bíblia diz assim: depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Lá em Jó 42, no versículo 10. Jó, ao invés de se revoltar, né, ou arrumar mais ainda confusão, né, ele ficou assim, chateado, a gente viu aqui, né, mas ele decidiu virar a chavinha. Eles estão me amaldiçoando, mas eu vou abençoar, amém? Então, se você estiver passando por uma situação dessa, alguém falou algo de você, né, injustamente, ore pela vida dessa pessoa, interceda. A intercessão é você declarar sobre a vida de outra pessoa aquilo que você gostaria que fizessem com você, aquilo que você gostaria que fosse para você. Então, você não quer o seu mal, quer? Então, você declare o bem para a pessoa. Porque quem tem o mal vai dar coisas ruins. E quem tem coisas boas vai passar coisas boas. Então, se você tem coisas boas, plante coisas boas e declare coisas boas sobre a vida de todas as pessoas, inclusive aqueles que te amaldiçoam. Com isso, meu irmão, já vou encerrando por aqui. Eu quero dizer para você, para que você não deixe de ser fiel a Deus, para que você não deixe de adorar a Deus. Satanás quer a todo custo fazer com que você murmure, quer fazer com que você se distancie das bênçãos de Deus. Para isso, ele vai poder usar situações e até pessoas próximas de você, infelizmente. Mas não desanime. Continue firme, fazendo a sua parte. Se alguém se levantar contra você, ore e Deus te dará a vitória. Amém? Eu quero orar pela sua vida, aonde você estiver. Se coloque agora em espírito de oração, curva a sua cabeça e receba a oração. Senhor meu Deus, me coloco diante da tua presença, Senhor, nessa hora e apresento, Senhor, a vida dessa pessoa que me assiste, dessa pessoa que me ouve, Pai. Em nome de Jesus, entre com providências, Pai, nas tribulações e nas situações que tenham se levantado contra a vida dessa pessoa, Pai. Em nome de Jesus, dê sabedoria, Senhor. Dê discernimento, Pai. Em nome de Jesus, que essa pessoa ela possa, Pai, saber lidar com essas situações e não guardar, Senhor, coisas ruins dentro dela, dentro do coração e na mente, Pai. Em nome de Jesus, alcança, Senhor, essa pessoa aonde ela estiver, Pai, e dê estratégias para se livrar, Senhor, dessas situações que têm se levantado. Em nome de Jesus, para a glória do seu nome, é o que eu te peço. Amém. Amém, meu querido? Muito obrigado por você ter ficado aqui comigo. E eu quero te pedir um favor. Compartilhe essa palavra com alguém. Seja um missionário digital. Nós temos batido muito nessa tecla aqui na igreja, porque você pode ser bênção na vida de outras pessoas, ser um agente transformador na vida de outras pessoas de uma forma muito simples, apenas compartilhando essa palavra. Então compartilhe, curta, deixa o seu comentário, né? Eu quero saber a sua opinião, quero saber se você tem sido também abençoado. Amém? Muito obrigado e até a próxima.